Não desista dos difíceis. É esse o destaque que eu quero fazer com você a partir da nossa leitura de hoje. A nossa tendência enquanto gente, enquanto seres humanos, é focarmos a nossa atenção, os nossos esforços naquilo que está dando resultado. Naquilo em que o resultado é aparente, é instantâneo. Quanto mais produtivo, mais nós nos dedicamos. Mas a lógica do Evangelho nos desafia a algo diferente. O Evangelho nos desafia a persistir naquilo que é difícil, nas pessoas que são difíceis, que são resistentes, e a persistir e a dar outras oportunidades, outras chances, porque o Senhor é capaz de transformar qualquer realidade. E Ele nos concede tantas chances, nos convida também a fazermos o mesmo e a nos importarmos com as pessoas para além daquilo que elas possam ser capazes de entregar no momento em que nós gostaríamos. Não desistir do difícil e dos momentos difíceis é um convite que o Senhor nos deixa a todos nós. E é o que faz dessa jornada da vida cristã algo diferenciado. Não desistir das pessoas simplesmente porque elas não têm o que entregar no momento em que nós gostaríamos. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 16 ao capítulo 18, verso 23. E nós acompanhamos aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Muita coisa importante acontece aqui. Nós temos muitos desafios nessa segunda viagem. Paulo faz conexões importantes, ele se conecta com Timóteo, né? Se encontra com Timóteo na cidade de Listra. Aqui nesse momento ele convida Timóteo para que o acompanhe a Paulo e Silas na sua viagem. Então Timóteo passa a andar com Paulo e é aqui que eles se aproximam. Nós temos também o encontro de Paulo com Priscila e Áquila, que também serão importantes nessa jornada de ministério para frente, tanto que ele irá levá-los com ele nessa viagem de retorno para posicioná-los em outra cidade, para que eles possam cooperar com o evangelho ali. Eles passam por momentos difíceis, eles passam por prisão, enfrentam a perseguição por causa da pregação do evangelho, são desprezados em alguns lugares, são ouvidos por muitas pessoas, muitos creem, muitos se arrependem, muitos judeus resistem, causam um tumulto, outros judeus e muitos gentios ouvem a mensagem do evangelho, se interessam por ela, creem em Jesus. Nessa viagem também nós temos o episódio em que eles são questionados. Numa das cidades, por exemplo, as pessoas os levam para as autoridades e dizem, olha, esses que têm causado um alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui também para perturbar a nossa cidade. Nós vimos a ênfase desse movimento, do impacto do evangelho naquela cidade, naquelas regiões. Nós temos o episódio de Paulo em Atenas, em que ele, diante daquela quantidade de altares a deuses, inclusive desconhecidos, ele diz, olha, eu vim falar para vocês sobre esse Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, mas eu o conheço. E ele é o Criador de tudo, dos céus e da terra, e é sobre ele que eu vim dizer a vocês. Temos muita coisa marcante, muitos episódios profundos, interessantes nessa nossa leitura de hoje. Faça a sua leitura. Mas eu quero destacar o meu comentário, especialmente no comecinho. Na verdade, no trechinho anterior à nossa leitura de hoje, no final do capítulo 15, no início dessa segunda viagem. Quando Paulo vira para Barnabé e diz, olha, vamos voltar para as cidades que a gente foi, para onde nós fizemos a primeira viagem, vamos voltar, vamos encorajar esses irmãos. Barnabé queria levar João Marcos, que havia abandonado eles no começo da viagem anterior. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles lá na Panfilha, não tinha prosseguido com eles no trabalho. E diz o texto que o desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé então levou João Marcos e navegou para Chipre, e Paulo foi com Silas para outra região. E Paulo ficou tão chateado, tão contrariado com João Marcos pelo seu abandono, por ele não ter concluído aquela primeira viagem com eles, que não queria mais saber dele. Não viajo mais com ele de jeito nenhum, a ponto de que ele e Barnabé se desentendem e seguem em caminhos diferentes. A gente conhece o final da história, a gente sabe que no final eles acabam se acertando. Inclusive Paulo, no final da sua vida ministerial, ele escreve pedindo para que João Marcos fosse ter com ele, porque ele era um companheiro fiel no ministério. Esse mesmo João Marcos, que Paulo não queria mais nem viajar com ele, é indicado como o autor do Evangelho de Marcos. Naquele momento, naquela viagem, ele foi fraco, ele falhou, ele desistiu no meio do processo. Mas Barnabé não desistiu dele. Barnabé não desistiu porque foi difícil. Barnabé não desistiu porque João Marcos não entregou tudo que eles gostariam. Barnabé perseverou,
cuidou, investiu e fez a diferença na vida de João Marcos, fez a diferença no legado que João Marcos haveria de deixar. O evangelho que ele escreveu, as cidades em que ele cooperou, as pessoas que o ouviram pregar, e para o próprio Paulo, que acaba se tornando um amigo e companheiro de ministério. Por isso, eu deixo esse alerta hoje. Não desista, porque é difícil. Não desista nem da pregação do evangelho, da missão, porque é difícil, e é difícil, será sempre difícil. Não desista das pessoas que são difíceis, porque o Senhor pode todas as coisas, inclusive transformá-las e usá-las. Persevere, invista, e diante daqueles que querem outras oportunidades, que querem uma segunda chance, que estão dispostos a se redimir, não se recuse a recebê-los. Cuidado para que o endurecimento do coração não te impeça de experimentar coisas tão preciosas como Paulo poderia ter deixado de experimentar se Barnabé não tivesse persistido e investido na vida de João Marcos. Então, não desista, porque é difícil, não desista dos que são difíceis. Continue lendo sua Bíblia, aprendendo com ela, você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui.